No coração de Porto Alegre em 1969, quando a cidade ainda respirava aquele ar de transição entre a serenidade antiga e as transformações que chegavam com passos firmes, vivia Ângelo, um coroinha dedicado, já na casa dos 20 e poucos anos, conhecido por sua disciplina e por seu jeito sereno. Ele servia na paróquia de Santo Elísio, uma igreja modesta, mas querida pelos moradores do bairro, que batiam ponto nas missas como quem visita um velho amigo. A rotina de Ângelo era simples e ao mesmo tempo carregada de simbolismos. Preparar o altar antes do nascer do sol, organizar livros litúrgicos, limpar castiçais, ouvir as histórias dos mais velhos e acolher os jovens que buscavam algum tipo de orientação. Era um homem silencioso, mas de alma inquieta, alguém que sentia no peito uma vontade constante de entender o mundo para além das paredes da igreja que tanto amava. Helena, por sua vez, era conhecida entre as mulheres da comunidade como a jovem que desejava seguir a vida religiosa. Tinha olhos atentos, mãos firmes e uma convicção curiosa, como se sua vocação nascente estivesse sempre em negociação com algo maior dentro dela. Trabalhava na pequena biblioteca paroquial, enquanto passava pelas etapas iniciais de discernimento vocacional. Para as crianças, ela era a moça que emprestava livros com um sorriso. Para os adultos, era motivo de admiração, e para alguns, motivo de conversa sussurrada, pois muitos achavam raro ver uma jovem tão bela e cheia de vida optar por um caminho que exigia tanta renúncia. Foi numa manhã de inverno, quando o vento parecia atravessar as frestas de madeira da igreja, que Ângelo e Helena cruzaram olhares pela primeira vez com a intensidade de quem se reconhece sem querer. Ele ajeitava velas enquanto ela trazia uma pilha de livros antigos para um reparo. Por um instante, o som da rua, os cânticos distantes e até mesmo a presença silenciosa dos santos esculpidos pareciam desaparecer. E apesar de ambos afastarem o olhar num gesto quase treinado, algo daquele encontro ficou suspenso no ar, como um sino que continua vibrando mesmo depois de silenciado. Com o passar das semanas, aquela sensação discreta começou a crescer. Ângelo reparava nos passos de Helena quando ela caminhava pelos corredores da igreja, sempre apressada, sempre gentil ao cumprimentar as pessoas. Helena, por sua vez, percebia o cuidado exagerado que Ângelo dedicava às pequenas tarefas, como se a ordem do altar refletisse algo da sua própria alma. Havia uma sintonia espontânea entre os dois, construída em gestos tão comuns que ninguém mais parecia notar. E ainda assim, para eles, cada gesto era grande demais para ser ignorado. Certo dia, enquanto Helena organizava um armário antigo de tecidos e paramentos, encontrou um livro de cantos litúrgicos tão desgastado que mal se sustentava. Precisando de ajuda para mover algumas caixas, chamou Ângelo. Foi quando, dividindo o espaço apertado, acabaram conversando pela primeira vez de verdade. Ele falou sobre seu gosto por restauração de objetos antigos. Ela contou que sonhava em preservar a memória da paróquia e que queria estudar história religiosa. Entre uma caixa e outra, entre poeira e risos inesperados, perceberam que seus mundos se tocavam com naturalidade assombrosa. A partir daquele dia, começaram a se encontrar mais vezes. Nunca por intenção explícita, nunca assumido, mas sempre acontecendo. Talvez fosse obra do destino, talvez apenas a rotina inevitável de quem trabalha no mesmo lugar. Porém, algo dentro dele sabia que não era coincidência. Quando Helena chegava cedo, encontrava Ângelo acendendo as velas com um cuidado quase poético. Quando ele demorava a fechar a igreja, Helena aparecia com algum pretexto para buscar um livro esquecido. E os dois, sempre educados, sempre contidos, sabiam que havia um limite invisível, mas não conseguiam evitar aproximar-se um pouco mais a cada dia. Para o público do vídeo, é importante lembrar, se você está gostando dessa história que mistura paixão, conflito interno e um Porto Alegre cheio de memórias, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque isso nos ajuda a continuar produzindo roteiros ricos como este e a manter viva essa viagem no tempo. Agora, vamos voltar ao que importa, o desejo que nasce silencioso e a dúvida que cresce junto com ele. Certa tarde, Helena decidiu visitar o jardim dos fundos da paróquia para respirar um pouco depois de uma reunião com a responsável pelas vocações. O encontro a deixará inquieta,
pois pela primeira vez alguém questionara sua real intenção de se tornar freira. Ao caminhar entre as roseiras, encontrou Ângelo, que recolhia folhas secas antes do entardecer. Ele notou que ela parecia perturbada e perguntou, com a suavidade típica de quem observa mais do que fala, se estava tudo bem. Foi então que Helena, pela primeira vez, admitiu em voz baixa que às vezes duvidava de si mesma, da própria vocação e até do caminho que sempre imaginou seguir. Ângelo ouviu com atenção, e o silêncio que ele manteve após as palavras dela foi tão acolhedor que Helena sentiu o peito afrouxar. Ele não ofereceu conselhos ou soluções, apenas um olhar sincero, que dizia que ela tinha direito a sentir tudo aquilo. A resposta dele foi tão simples quanto profunda. Todos carregam dúvidas, e o importante é não ignorá-las. Aquilo tocou Helena de um jeito inesperado, porque era exatamente o que ela precisava ouvir. Não uma ordem, não uma regra, mas compreensão. A partir desse momento, a ligação entre os dois ganhou nova profundidade. Algo mais íntimo, mas ainda perigoso, se instalou. E mesmo que nenhum dos dois ousasse nomear o que sentiam, o mundo em volta parecia registrar a mudança. O sino da paróquia soava mais alto, o ar parecia mais denso, e até as tardes demoravam mais para escurecer. Ambos sabiam que estavam atravessando uma fronteira silenciosa e que, mais cedo ou mais tarde, precisariam enfrentar o que isso significava. Com o intenso frio que tomava conta das manhãs gaúchas, a paróquia parecia se envolver em um clima ainda mais introspectivo. Helena continuava seu trabalho na biblioteca, mas agora cada gesto que fazia parecia carregado de um novo tipo de atenção. Ela notava detalhes antes ignorados, as sombras da janela sobre os bancos, o cheiro de incenso que demorava horas para desaparecer e principalmente o som dos passos de Ângelo ecoando pelo piso de madeira. Tudo isso se misturava num emaranhado de sensações que ela tentava disfarçar, mas que a acompanhavam como uma segunda pele. Ângelo também se via mais atento do que gostaria. Reconhecia o ritmo do caminhar de Helena, diferenciava sua voz entre todas as outras e percebia quando ela estava mais animada ou quando carregava consigo certa melancolia. Era uma sensibilidade que surgira sem aviso, sem intenção, mas que se tornava impossível de ignorar. Ele tentava se convencer de que aquilo era apenas preocupação fraterna, algo natural entre pessoas que convivem tanto. Mas, no fundo, sabia que havia algo mais profundo, um significado mais perigoso escondido entre os silêncios. Numa tarde especialmente cinzenta, Helena recebeu a visita da irmã Clarice, uma religiosa experiente que acompanhava o discernimento vocacional das jovens. A conversa se estendeu por horas, cheia de perguntas que cutucavam lugares delicados, suas motivações, seus medos, seus desejos mais íntimos. Quando a irmã finalmente foi embora, Helena sentiu o peso de algo que não conseguia nomear. Não era dúvida. Era como se tivesse sido colocada diante de um espelho que revelava aspectos de si que ela evitava encarar há meses. Quando saiu da biblioteca para respirar um pouco, encontrou Ângelo varrendo o pátio lateral, como sempre fazia ao final do expediente. Ao vê-la, ele notou algo diferente em seu olhar. Não era tristeza, mas uma espécie de inquietação profunda. Sem precisar de muitas palavras, ele encostou o cabo da vassoura no muro e ficou ali, à disposição, abrindo espaço para que ela falasse. Era aquele tipo de atenção silenciosa que somente algumas pessoas no mundo são capazes de oferecer verdadeiramente. Helena contou sobre a conversa com a irmã Clarice e, sem perceber, revelou mais do que pretendia. Falou sobre o conflito entre sua vocação e aquilo que vinha sentindo nas últimas semanas. Não mencionou nomes, mas não precisava. Ângelo entendeu imediatamente. Seu coração apertou, mas ele se manteve calmo, sustentando o olhar dela como quem segura uma verdade frágil que pode se partir ao menor descuido. E naquele instante, o mundo pareceu parar, como se aguardasse a decisão de ambos. Ângelo respirou fundo antes de responder, escolhendo palavras com cuidado quase doloroso. Disse que a fé sempre exige sinceridade, mas também coragem para reconhecer sentimentos que não escolhemos sentir. Sugeriu que talvez Helena precisasse de tempo, não para decidir pela religião ou pela vida laica, mas para entender a si mesma. Ele mesmo se surpreendeu com a maturidade de suas palavras,
pois por dentro lutava contra um turbilhão de emoções que ameaçava transbordar. Helena ouviu tudo em silêncio e percebeu que, paradoxalmente, a presença de Ângelo era o que mais a confundia e ao mesmo tempo o que mais a acalmava. Era como se ele representasse o limite entre o permitido e o proibido, entre o que ela admirava e o que temia. E, ainda assim, era impossível afastar-se dele. Quando se despediram, ela sentiu que deixava para trás mais do que um simples diálogo, deixava ali parte de suas próprias certezas. Durante os dias seguintes, Helena tentou se afastar. Mudou seus horários, evitou cruzar com Ângelo e passou a trabalhar mais tempo em casa, revisando textos e catalogando livros. Porém, cada tentativa de distância só tornava mais evidente a falta que ele fazia. A ausência dele não trazia alívio algum. Pelo contrário, era como um eco constante, lembrando-a do que tentava negar. A paróquia parecia diferente sem a presença tranquila dele por perto, e essa percepção a deixava ainda mais confusa. Ângelo, por sua vez, respeitou o afastamento, mas sofria com ele. Era como se a rotina tivesse perdido seu brilho silencioso e familiar. A igreja continuava a mesma, mas nada parecia igual. O som das missas, o toque das velas, as conversas com os moradores, tudo parecia incompleto. Ele tentava concentrar-se em suas tarefas, mas a ausência de Helena fazia com que o ar pesasse mais que o normal. E é claro que você, que está assistindo a esse vídeo e acompanhando cada detalhe desse drama proibido e intenso, não pode esquecer. Se inscreva no canal e deixe seu like, porque só assim conseguimos continuar trazendo histórias tão profundas e bem trabalhadas como esta. Agora, voltemos aos caminhos tortuosos desse amor que tenta existir apesar de tudo. O inverno avançava, e Porto Alegre, com seus ventos cortantes e ruas úmidas, parecia refletir exatamente o que Ângelo e Helena sentiam por dentro. Um misto de turbulência e espera silenciosa. As ausências continuavam, mas algo inevitável se aproximava, como uma tempestade que anuncia sua chegada muito antes da primeira gota de chuva. Ambos sabiam que aquele afastamento não duraria para sempre. Não porque desejassem reencontrar-se, mas porque a vida, com sua ironia costumeira, sempre encontra maneiras de aproximar aqueles que tentam se evitar. A oportunidade surgiu numa manhã de sábado, quando a paróquia recebeu a tarefa de organizar um evento beneficente para arrecadar fundos para famílias do bairro. Helena, como responsável pela biblioteca e por parte da organização escrita, foi chamada pela supervisora. Ângelo, por ser quem mais conhecia os espaços da paróquia e costumava organizar eventos, também foi requisitado. Quando os dois chegaram à sala de reuniões, ficaram surpresos ao se verem ali, sentados frente a frente após dias de silêncio. O desconforto era visível, mas disfarçado por sorrisos educados que mal escondiam a tensão. Durante a reunião, os olhares evitados eram quase tão gritantes quanto palavras não ditas. Helena tentava focar no bloco de notas, exagerando na atenção aos detalhes. Ângelo mantinha o semblante sério, o que para ele exigia enorme esforço. No entanto, aos poucos, a necessidade de trabalhar juntos começou a dissolver a rigidez. Conforme discutiam ideias, lembravam-se de como suas conversas fluíam com naturalidade antes do afastamento. Era como se a parceria entre eles estivesse apenas adormecida, esperando a oportunidade certa para despertar. Quando a reunião terminou, Helena ficou responsável por reorganizar a sala de materiais, onde seriam montados os kits do evento. Era um espaço apertado, cheio de caixas de doações e objetos antigos da paróquia. Enquanto ela tentava remover uma pilha de sacolas, a porta rangeu, e ela ouviu passos entrando. Era Ângelo. Ele havia sido enviado para ajudar, mas ambos sabiam que, mesmo sem pedido oficial, ele teria ido de qualquer maneira. O reencontro no pequeno espaço produzia um silêncio tão denso que parecia ocupar todo o ambiente. Helena respirou fundo antes de agradecer a ajuda, e Ângelo respondeu com um gesto de cabeça, mantendo um cuidado quase cerimonioso. Começaram a trabalhar lado a lado, evitando conversas desnecessárias, mas a proximidade física reacendeu tudo o que tentaram sufocar nos últimos dias. A cada vez que seus braços se cruzavam ou que seus olhos se encontravam sem querer,
Uma onda de lembranças e emoções os obrigava a desviar o olhar rapidamente. Foi Helena quem, depois de longos minutos de tensão silenciosa, quebrou o gelo. Perguntou, com voz baixa, se ele estava bem. Ângelo hesitou, como se procurasse as palavras certas. Disse que sim, mas completou que sentia falta da presença dela. Não como uma declaração, mas como alguém que admite uma verdade pequena demais para ficar guardada, grande demais para ser ignorada. A reação de Helena foi imediata. Um rubor leve tomou conta de seu rosto. Não por vergonha, mas por entender que compartilhava daquele mesmo sentimento. A conversa permaneceu contida, mas sincera. Helena confessou que se afastou porque sentia medo. Não dele, mas de si mesma, de suas próprias reações. Ela temia que sua vocação estivesse sendo confundida com um impulso passageiro, que seu coração estivesse misturando fé com desejo. Enquanto falava, seus olhos se mantinham fixos nas caixas, incapazes de enfrentar o olhar dele. Ângelo, no entanto, manteve-se presente e calmo, dizendo que ninguém escolhe quando algo importante acontece dentro de si. Às vezes, simplesmente acontece. A tensão entre eles começou a se transformar, deixando de ser apenas silêncio e tornando-se algo mais honesto, ainda que contido. Helena finalmente ergueu o rosto e olhou diretamente para Ângelo. Não havia acusação, nem culpa, apenas uma busca por compreensão. Ele respondeu àquele olhar com a mesma intensidade, e por um instante ambos sentiram que algo poderia romper-se ali. Uma barreira, um voto, uma certeza. Mas nenhum dos dois se moveu. E esse autocontrole, embora doloroso, foi também prova do respeito que tinham tanto pela fé quanto um pelo outro. Quando saíram da sala, já ao entardecer, sabiam que aquela conversa havia mudado tudo. Não porque haviam dito algo proibido, mas porque haviam revelado aquilo que tentavam esconder, a verdade daquilo que sentiam. Agora que essa verdade estava exposta entre eles, não seria mais possível voltar completamente ao que eram antes. A história deles, até então silenciosa, começava a ganhar som. E antes de seguirmos para os próximos capítulos dessa trama carregada de paixão, dúvida e destino, lembre-se, se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda demais a continuarmos produzindo histórias profundas como esta e mantendo viva nossa jornada por roteiros emocionantes. O evento beneficente aproximava-se, e com ele vieram dias de intensa movimentação na paróquia. Voluntários chegavam e saíam sem parar, carregando caixas, organizando mesas, preparando alimentos e ajustando decorações simples, porém cheias de carinho. No meio daquela agitação constante, Ângelo e Helena tentavam se comportar como sempre haviam feito, discretos, centrados em suas tarefas e atentos ao trabalho comunitário. Mas a recente conversa entre eles havia deixado marcas que nenhum esforço conseguia apagar. Agora, tudo parecia diferente, não no que faziam, mas no que sentiam enquanto faziam. Certa manhã, enquanto os voluntários distribuíam roupas e alimentos, Helena foi encarregada de reorganizar uma pequena exposição histórica sobre a paróquia, que seria apresentada durante o evento. A exposição contava com fotos antigas, objetos litúrgicos e documentos preservados com cuidado. Para isso, ela precisaria da ajuda de alguém com bom conhecimento da história e dos espaços internos da igreja. Novamente, a coordenação chamou Ângelo para auxiliá-la. Era quase inevitável. Quando o assunto envolvia a memória da paróquia, ele sempre era a escolha mais natural. Os dois se encontraram no salão principal, cercados por mesas cobertas com panos brancos, fotos amareladas e peças que carregavam décadas de histórias. A princípio, tentaram manter uma postura totalmente profissional. Falavam sobre datas, catalogação e sequência de exposição, evitando qualquer desvio emocional. Mas, mesmo assim, os olhares trocados carregavam significados ocultos, e a proximidade reacendia tudo aquilo que lutavam para controlar. Era impossível ignorar o fato de que cada instante juntos tornava o sentimento mais intenso. Enquanto organizavam uma caixa com objetos do altar antigo, Helena encontrou um relicário quebrado, de metal gasto, guardado ali há anos. Era uma peça que ela nunca tinha visto antes. Ângelo explicou que pertencia ao antigo pároco, falecido ainda na década de 40,
e que ele havia tentado restaurá-lo, mas estava em condição delicada demais. Helena segurou o relicário com extremo cuidado, como se fosse algo vivo. Ela comentou que era impressionante como certos objetos permaneciam guardados por tanto tempo, mesmo quando não eram mais usados. Ângelo respondeu que alguns objetos carregam significados que resistem ao tempo, assim como certos sentimentos. O comentário pairou no ar entre eles como uma verdade dita, sem intenção explícita, mas impossível de ignorar. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o peso daquelas palavras. Ela sabia que, e não se referia apenas ao relicário. Quando finalmente levantou os olhos para ele, encontrou um olhar que não precisava ser traduzido. Havia ali uma sinceridade que ultrapassava qualquer formalidade. E esse reconhecimento mútuo fez com que ambos se sentissem vulneráveis, mas estranhamente aliviados. A tarde seguiu com aquela atmosfera densa, ao mesmo tempo, suave. Em determinado momento, Helena deixou cair um álbum de fotos, e algumas delas se espalharam pelo chão. Ângelo prontamente a ajudou a recolher as imagens. Ao pegar uma das fotos ao mesmo tempo em que ela estendia a mão, seus dedos se tocaram por um instante breve, mas profundo. O impacto daquele toque foi tão imediato que ambos congelaram por uma fração de segundo. Foi o tipo de contato que desperta verdades escondidas, mesmo quando não há nenhuma palavra trocada. Helena afastou a mão devagar, como quem tem medo de admitir que aquele toque havia mexido mais do que deveria. Ângelo respirou fundo e continuou, guardando as fotos, tentando retomar a compostura. Mas era evidente que o toque havia abalado os dois. E, de certa forma, aquele pequeno acidente revelou algo inevitável. A convivência entre eles estava se transformando em um terreno cada vez mais instável, onde sentimentos reprimidos ameaçavam romper as barreiras a qualquer momento. Quando o trabalho terminou, já era quase noite. As luzes externas iluminavam o pátio da paróquia com um brilho amarelado, refletindo o frio que começava a se intensificar. Helena e Ângelo saíram juntos do salão, caminhando lado a lado em silêncio. Não havia pressa, nem necessidade de justificar qualquer palavra não dita. Apenas caminhavam, como se a presença do outro fosse suficiente para preencher todo o espaço. Antes de se despedirem, trocaram um último olhar carregado de tudo o que ainda não conseguiam dizer em voz alta. E se você está acompanhando esta história intensa, cheia de emoção, conflitos internos e encontros carregados de significado, lembre-se de apoiar nosso trabalho. Se inscreva no canal e deixe o like para que possamos continuar trazendo roteiros tão profundos e envolventes como este. Naquela noite, ao chegar em casa, Helena sentiu que alguma coisa dentro dela havia virado. Não era apenas desejo ou confusão. Era uma espécie de revelação silenciosa, como se finalmente tivesse permitido a si mesma admitir algo que já sabia há muito tempo. E essa admissão abriu caminho para questionamentos ainda mais profundos, que ela sabia que não poderia evitar por muito mais tempo. Na manhã seguinte, Helena acordou mais cedo do que de costume, carregando consigo uma inquietação que parecia pulsar junto ao ritmo acelerado de seu coração. Caminhou pela casa pequena onde vivia com a família, tentando distrair-se com tarefas simples: arrumar a mesa, dobrar lençóis, organizar livros, mas nada conseguia aliviar a sensação de que algo dentro dela pedia urgência. Era como se tivesse chegado a um ponto onde não era mais possível fingir que nada estava acontecendo. Ela percebeu que, por mais que tentasse, não conseguiria continuar vivendo sem encarar de frente os sentimentos que insistiam em surgir. Enquanto isso, Ângelo chegava cedo à paróquia, como sempre fazia. Mas naquela manhã algo nele estava diferente. Seus passos eram hesitantes, e até mesmo a forma como apagava as velas da noite anterior parecia mais lenta, mais pensativa. Ele havia dormido pouco, refletindo sobre tudo o que acontecerá no dia anterior. Os olhares, o toque, as palavras ditas com cuidado excessivo. O conflito entre seu papel na igreja e o sentimento crescente por Helena o devorava silenciosamente. E ainda assim, ele sentia que ignorar aquilo seria uma traição à própria verdade que começava a emergir. Quando Helena chegou à paróquia, carregando uma pasta com documentos do evento, encontrou Ângelo no altar, organizando alguns objetos para a missa do dia. Ele a viu aproximar-se
e por um breve momento, o mundo pareceu encolher até caber no espaço entre os dois. Não houve cumprimento imediato, apenas um silêncio intenso, cheio de significado. Era como se cada encontro agora fosse uma espécie de encruzilhada emocional que ambos precisavam atravessar com cuidado. Helena finalmente desejou bom dia, e Ângelo respondeu com a mesma suavidade contida que vinha usando nos últimos tempos. Ela entregou alguns papéis que precisavam ser revistos e ele os recebeu com a delicadeza habitual. No entanto, ao tocar a pasta, seus dedos roçaram novamente nos dela, um contato ainda mais breve do que o anterior, mas igualmente devastador. Ambos recuaram quase no mesmo instante, percebendo que cada toque se tornava perigoso demais para ser ignorado. Após alguns minutos de silêncio, Helena tomou coragem e perguntou se poderiam conversar depois que terminassem suas tarefas. Não explicou o assunto, apenas lançou o convite como quem estende a mão em direção ao desconhecido. Ângelo assentiu sem hesitar, mesmo sabendo que qualquer conversa entre eles poderia mudar tudo. Era como se ambos estivessem caminhando numa estrada onde cada passo aproximava-os mais do inevitável. As horas passaram lentamente. Helena ajudou a separar caixas, conferiu listas e orientou voluntários, mas sua mente estava distante, sempre voltando à conversa que teria com Ângelo. Ele, por sua vez, tentava concentrar-se nos preparativos da missa, mas cada detalhe parecia fugir de sua atenção. O incenso queimava mais rápido, as velas pareciam mais brilhantes e até os bancos rangiam mais alto do que o normal. Tudo o que lembrava a rotina agora soava diferente, como se antecipasse algo importante. Quando a missa terminou e o movimento diminuiu, Helena e Ângelo encontraram-se no corredor lateral da igreja, onde quase não havia circulação de pessoas naquele horário. A luz do fim da tarde entrava pelas janelas altas, criando faixas douradas que dividiam o chão. Foi ali que Helena, com a voz baixa e firme, disse que estava cansada de fugir de seus próprios sentimentos. Ela explicou que, por semanas, tentará sufocar aquilo que sentia, acreditando que se tratava apenas de confusão. Mas agora sabia que era algo mais profundo. Ângelo ouviu cada palavra com o coração acelerado. Ele próprio vivia preso a um dilema semelhante, mas ouvir Helena admitir aquilo em voz alta fez com que tudo assumisse um peso ainda maior. Ele confessou que também vinha lutando contra sentimentos que não conseguia controlar. Sentimentos que, segundo ele, haviam começado de forma discreta e se transformado em algo impossível de negar. Seus olhos refletiam não apenas desejo, mas também culpa e medo, pois sabia que o que sentia desafiava tudo aquilo que sempre acreditara ser certo. O silêncio que se instalou após essas confissões foi tão profundo que parecia preencher todo o corredor. Nenhum dos dois sabia exatamente o que fazer com aquelas verdades expostas, mas ao mesmo tempo sentiam um alívio imenso por finalmente terem dito o que precisava ser dito. Era como abrir uma janela depois de longos dias de ar preso, perigoso, libertador, inevitável. Quando finalmente voltaram a falar, disseram apenas o essencial, que precisavam de tempo, mas também de coragem para decidir o que fariam a partir dali. O vento frio soprou pela porta lateral, lembrando-os de que a realidade não esperaria por suas escolhas. E nesse momento, antes que a cena se encerrasse, deixo aqui um lembrete para quem acompanha esse vídeo e vibra com cada detalhe dessa história proibida e emocional. Inscreva-se no canal e deixe seu like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo narrativas profundas como esta. Depois daquela conversa carregada de revelações, Helena saiu da paróquia sentindo o peso e o alívio de alguém que, enfim, admitiu a si mesma aquilo que vinha lutando para esconder. Caminhou pelas ruas úmidas de Porto Alegre sem pressa, observando as fachadas antigas, as janelas embaçadas e o movimento das pessoas como se enxergasse tudo pela primeira vez. Era estranho. Apesar do medo, havia uma sensação de liberdade que brotava dentro dela, quase como um sopro de coragem recém-descoberto. Ainda assim, sabia que nada seria fácil. A escolha que se aproximava carregava consequências profundas demais para ser feita sem reflexão. Ângelo permaneceu um pouco mais dentro da igreja após a partida dela. Sentou-se em um dos bancos do fundo e deixou que o silêncio o envolvesse por completo. A paróquia vazia,
iluminada apenas pelos últimos raios do dia, parecia observá-lo como uma testemunha silenciosa de seu conflito. Ele pensou em tudo o que havia aprendido ao longo dos anos, sobre entrega, disciplina, renúncia, e percebeu que nenhuma dessas lições o preparara para o que estava vivendo. O sentimento por Helena surgira de forma tão natural quanto inevitável, e agora ocupava um espaço que ele não sabia como desalojar. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de proximidade e distância. Helena e Ângelo continuaram colaborando no evento beneficente, mas agora havia entre eles uma sinceridade silenciosa que tornava tudo mais intenso. Eles não falavam diretamente sobre o que sentiam, mas cada gesto revelava mais do que qualquer palavra poderia expressar. A maneira como ela entregava uma lista a ele, como ele abria espaço para que ela passasse, como seus olhares se cruzavam sem querer. Tudo carregava uma energia nova, impossível de ignorar. Numa tarde de quarta-feira, durante a montagem final da exposição histórica, Helena percebeu que Ângelo parecia mais cansado do que o normal. Suas expressões estavam mais tensas, seu semblante mais preocupado. Quando se aproximou para perguntar se estava bem, ele hesitou por um momento antes de admitir que vinha pensando demais. Disse que a conversa que tiveram mexera profundamente com ele, e que a sensação de estar dividido entre dever e desejo o consumia. Era a primeira vez que ele falava sobre isso com tanta clareza, e Helena sentiu o peso daquelas palavras com uma força quase física. Ela respondeu com honestidade semelhante, dizendo que também estava tomada por um turbilhão emocional. Admitiu que sempre imaginara sua vocação religiosa como um caminho certo, quase inevitável, mas que agora se via diante de possibilidades que nunca havia considerado. Helena não sabia mais se estava fugindo da vida ou correndo em direção a ela. E, ainda que tivesse medo dessa incerteza, ela também sentia que aquela dúvida era, de alguma forma, necessária para descobrir quem realmente era. A conversa foi interrompida pelo chamado de voluntários que precisavam de ajuda com caixas de doações. Apesar da brusca interrupção, o tema permaneceu pairando sobre eles pelo resto do dia como uma promessa de que ainda precisariam retomá-lo. Cada vez que se aproximavam para trabalhar lado a lado, sentiam a profundidade daquela suspensão emocional. Dentro deles, havia perguntas que exigiriam respostas em algum momento. E ambos sabiam que não poderiam fugir disso por muito tempo. Algumas horas depois, já quase ao anoitecer, uma forte chuva caiu sobre Porto Alegre, obrigando-os a parar o trabalho mais cedo. A paróquia se encheu do som ritmado das gotas batendo no telhado de metal e nas janelas antigas. A luz do salão era fraca, e tudo parecia envolto numa melancolia serena. Helena ficou observando a chuva pela porta entreaberta, sentindo que aquele clima refletia exatamente o que se passava dentro dela. Ângelo aproximou-se devagar e ficou a seu lado, sem dizer uma palavra. Às vezes, a presença silenciosa é mais eloquente do que qualquer discurso. O vento frio entrou pela porta, fazendo com que ela cruzasse os braços instintivamente. Ângelo ofereceu o casaco que carregava, mas ela recusou com um sorriso tranquilo, não de indiferença, mas de reconhecimento pela gentileza. Eles ficaram ali, lado a lado, observando a chuva durante longos minutos, compartilhando um silêncio que parecia carregado de futuro. Não havia toque, não havia confissão, mas havia uma comunhão profunda, quase espiritual, que tornava aquele momento inesquecível. Quando a chuva finalmente diminuiu, Helena se virou para Ângelo e disse que, fosse qual fosse o caminho que ambos escolhessem, queria que ele soubesse que sua presença havia transformado sua vida. Não era uma declaração proibida, mas uma verdade humana, dita com suavidade e coragem. Ângelo demorou alguns segundos para responder, visivelmente emocionado. Disse que Helena havia lhe mostrado sentimentos que ele acreditava não existir mais dentro dele. Sentimentos que, de alguma forma, o aproximavam ainda mais de quem ele realmente era. A conversa terminou ali, mas as emoções ficaram vibrando entre eles como um eco impossível de silenciar. Aquele momento, simples e profundo, marcaria o início de uma nova fase, aquela em que as decisões não poderiam mais ser adiadas. Era hora de enfrentar o que sentiam com maturidade, coragem e vulnerabilidade.
No dia seguinte, a cidade amanheceu com uma névoa leve que cobria os telhados e tornava Porto Alegre ainda mais introspectiva. Helena acordou com a sensação de que aquele seria um dia decisivo, embora não soubesse exatamente por quê. Sentiu uma mistura de ansiedade e serenidade, como alguém que pressente mudanças importantes prestes a se concretizar. Enquanto se preparava, observou seu reflexo no espelho com uma atenção diferente. Era como se buscasse ali alguma resposta. Mas o que via não era clareza. Era apenas uma jovem mulher diante de um destino que se reescrevia lentamente, sem pedir permissão. Ângelo, por outro lado, despertou antes do amanhecer e caminhou até a paróquia mais cedo do que o habitual. Sentou-se no jardim, onde as pedras molhadas pelo sereno ainda reluziam sob a fraca luz da manhã. Ele precisava de silêncio. Precisava entender o que sua fé estava tentando dizer diante de sentimentos que pareciam ir na direção oposta ao caminho que havia trilhado por tantos anos. E, no entanto, percebia que nada naquilo era pecado ou desvio. Era apenas humano. Profundamente humano. E talvez fosse justamente isso que o deixava tão abalado. Mais tarde, quando Helena chegou à paróquia, encontrou-o sentado nos degraus laterais, algo que ele raramente fazia. Aproximou-se devagar, perguntando se estava tudo bem. Ângelo olhou para ela com um semblante tranquilo, mas cansado. Disse que estava ali apenas pensando, tentando encontrar alguma resposta que ainda não havia chegado. Helena sentou-se ao lado dele sem pedir permissão, numa demonstração silenciosa de confiança que só crescia entre eles. Ambos permaneceram ali por alguns instantes, lado a lado, observando o movimento tímido da rua. Quando finalmente levantaram para começar o trabalho do dia, foram chamados pela coordenadora do evento para resolver alguns imprevistos, problemas com mesas, alterações na programação, falta de materiais. Mergulharam na rotina frenética, mas mesmo no meio da correria, havia uma harmonia natural entre eles. Pareciam completar os pensamentos um do outro, antecipar gestos, equilibrar o que faltava. Para quem observasse de longe, eram apenas dois voluntários extremamente dedicados. Mas para eles, havia muito mais por trás daquela sincronia quase perfeita. No início da tarde, Helena foi buscar alguns objetos antigos na sala de armazenamento, um local que raramente era usado e onde o ar estava sempre impregnado de um leve cheiro de madeira úmida. Enquanto procurava por um dos itens, ouviu passos atrás de si. Era Ângelo, que havia sido enviado para ajudá-la. Ao vê-lo ali, Helena sentiu a respiração falhar por um segundo. Não porque estivesse despreparada para vê-lo, mas porque agora cada encontro entre eles parecia carregar possibilidades que antes não existiam. Os dois começaram a procurar o objeto solicitado, mas o clima ali dentro era diferente. A sala pequena, a iluminação fraca e a ausência de qualquer ruído externo criavam um ambiente íntimo, quase isolado do resto do mundo. A cada movimento, pareciam se aproximar mais. Em determinado momento, Helena subiu em uma pequena escada para alcançar uma caixa mais alta, mas perdeu o equilíbrio por um instante. Ângelo, instintivamente, a segurou pela cintura antes que ela caísse. Foi um gesto rápido, espontâneo e devastador. A proximidade daquele toque fez o tempo parar. Os olhos de Helena se voltaram para ele com surpresa, mas não com medo. Havia algo terno, vulnerável e profundamente verdadeiro naquele olhar. Ângelo, percebendo a intensidade do momento, demorou um pouco mais do que deveria para soltá-la. Não havia nada de impróprio no gesto, mas o significado emocional que ele carregava era inegável. Quando finalmente se afastaram, ficaram alguns segundos imóveis, tentando recompor o ritmo da própria respiração. Helena desceu da escada devagar, mantendo os olhos no chão por alguns instantes. Ela sabia que aquele toque havia mexido com ambos, muito mais do que qualquer palavra poderia admitir. Ângelo passou a mão pelos cabelos, tentando recuperar a postura. Ele sabia que estavam se aproximando de um limite delicado, um ponto onde a honestidade emocional poderia se transformar em algo irreversível. Mas, ao mesmo tempo, sentia que fugir disso seria uma negação da própria verdade. Quando voltaram ao salão principal, ninguém percebeu a tensão que acompanhava seus passos. Continuaram trabalhando, conversando de maneira profissional,
mas dentro deles um novo capítulo havia sido aberto. A cada olhar trocado, havia uma promessa silenciosa. A cada respiração, um questionamento mais profundo. A cada gesto, uma escolha sendo formada lentamente, ainda sem forma, mas inevitável. Aquele dia, embora comum para todos ao redor, se tornaria um divisor de águas na história dos dois. Algo havia sido tocado, despertado, algo que já não poderia ser adormecido novamente. Durante o fim daquela tarde, o movimento no salão aumentou, exigindo mais atenção de todos os voluntários. Helena e Ângelo tentaram manter a concentração no trabalho, mas ambos estavam conscientes do peso do momento que haviam vivido na sala de armazenamento. Ainda assim, esforçaram-se para agir naturalmente, como se nada tivesse acontecido. A pressão de estarem cercados por outras pessoas lhes dava a sensação de que qualquer olhar prolongado poderia denunciar algo que nem mesmo haviam confessado um ao outro. Contudo, mesmo em meio à multidão, seus pensamentos insistiam em se encontrar. Quando o trabalho foi encerrado por alguns minutos para um breve descanso, Helena se afastou até o pátio lateral da paróquia. Precisava de ar. O céu já começava a mudar de cor. Os tons alaranjados se misturando com o início da noite, refletindo uma beleza melancólica que parecia combinar com o momento. Ela respirou fundo, tentando organizar suas emoções, quando percebeu passos atrás de si. Não precisou se virar para saber quem era. O silêncio que acompanhava Ângelo já lhe era familiar demais. Ele se aproximou devagar, perguntando se ela estava bem. Helena respondeu que sim, mas sua voz denunciava tudo o que tentava esconder. Ângelo ficou em silêncio por alguns segundos, observando o céu junto com ela. Não tentou tocar no assunto diretamente, mas suas palavras vieram carregadas de significado quando disse que, às vezes, certos momentos não eram planejados, apenas aconteciam. Helena entendeu o que ele queria dizer. E, pela primeira vez, não tentou negar. Disse apenas que alguns momentos tinham força para mudar tudo, mesmo que não estivéssemos preparados. Pouco depois, foram chamados de volta ao salão. O padre responsável pelo evento reuniu todos para mais uma etapa da organização e fez um discurso de agradecimento que tocou profundamente os voluntários. Ele falou sobre dedicação, comunidade, principalmente sobre amor, mas não o amor romântico, e sim o amor como compaixão, cuidado e entrega. Helena sentiu uma pontada no peito ao ouvir isso. Ângelo, ao seu lado, também pareceu absorver as palavras de maneira intensa. Era como se ambos estivessem tentando entender onde começava um tipo de amor e terminava o outro. Mais tarde, depois de organizar mesas e caixas, Helena recebeu a tarefa de revisar alguns textos impressos para o evento. Sentou-se em um banco perto da porta lateral, onde a luz era mais suave e o murmúrio da rua entrava como um sussurro. Enquanto lia, sentiu alguém sentar ao seu lado. Era novamente Ângelo. Ele perguntou se podia ajudá-la, e ela assentiu. A proximidade entre os dois era natural, mas carregava uma eletricidade quase palpável. A cada movimento, um roçar de braço, um toque acidental, algo silencioso se intensificava. Quando terminaram a revisão, ficaram ali por alguns instantes sem falar, como se nenhuma palavra fosse suficiente para expressar tudo o que se acumulava entre eles. O vento que passava pela porta trazia o cheiro distante do rio, misturado ao aroma de terra molhada. Era como se o próprio ambiente estivesse conspirando para aproximá-los ainda mais. Ângelo finalmente quebrou o silêncio dizendo que, às vezes, era difícil entender por que certos caminhos se cruzavam. Helena respondeu que talvez o propósito não fosse sempre ser entendido, apenas vivido. Com a noite avançando, alguns voluntários foram liberados, mas Helena e Ângelo permaneceram até o final para ajudar na última conferência da estrutura do evento. Quando o salão esvaziou, restaram apenas alguns poucos funcionários e, eventualmente, somente os dois. O silêncio daquele espaço amplo, agora sem o burburinho das vozes, fazia cada gesto parecer mais significativo. Helena colocou algumas cadeiras no lugar e percebeu Ângelo observando-a por alguns segundos antes de desviar o olhar. Ela sentiu o coração acelerar. A luz amarelada das lâmpadas criava sombras longas no chão,
dando ao salão um aspecto quase cinematográfico. Quando terminaram a arrumação, Helena agradeceu a ajuda e se encaminhou para a saída, mas percebeu que Ângelo não se movia. Ele parecia preso em pensamentos profundos, tão densos que quase podiam ser vistos em sua expressão. Helena deu alguns passos na direção dele e perguntou se algo ainda o preocupava. Ângelo levantou os olhos devagar e disse que estava apenas tentando encontrar coragem. Helena, sem entender totalmente, perguntou coragem para quê. Foi então que Ângelo respirou fundo, como quem toma impulso antes de atravessar uma ponte frágil. Disse que havia coisas que ele já não conseguia mais ignorar, sentimentos que estavam crescendo, apesar de tudo o que ele acreditava ser impossível. Sua voz era baixa, mas firme. Helena sentiu o impacto daquelas palavras como uma onda, profunda e inevitável. Não respondeu imediatamente. Apenas permaneceu ali, encarando-o, deixando que o peso do momento se estabelecesse entre os dois. E, antes que pudesse formular qualquer resposta, ouviram passos no corredor. Um funcionário voltava para buscar algo esquecido, interrompendo a confissão que estava prestes a transformar tudo entre eles. Helena se afastou um pouco, tentando disfarçar a intensidade do instante. Ângelo fechou os olhos por um segundo, como quem guarda algo que ainda não pode revelar completamente. Quando o funcionário passou, ambos fingiram que nada havia acontecido. Mas, dentro deles, já não havia mais retorno. Quando o funcionário finalmente deixou o salão, Helena e Ângelo permaneceram em silêncio por alguns instantes, como se ainda estivessem presos ao momento anterior, incapazes de retomar a naturalidade. Helena respirou fundo e disse que talvez fosse melhor eles irem embora também, já que o dia seguinte prometia ser ainda mais cheio. Ângelo concordou, mas sua expressão mostrava claramente que a conversa interrompida ainda ecoava em sua mente. Saíram juntos da paróquia, caminhando lado a lado pela rua silenciosa, iluminada pelos postes que projetavam sombras longas no chão úmido. A cidade parecia guardar seus segredos naquela noite. Enquanto caminhavam, Helena teve a sensação de que algo dentro dela estava mudando de maneira irreversível. Porto Alegre, com seu clima úmido e sua arquitetura antiga, parecia refletir aquela transformação interna como se fizesse parte da mesma história. À medida que avançavam, Helena percebeu que o silêncio entre eles não era desconfortável. Pelo contrário, era carregado de significados que não precisavam ser ditos. Era um silêncio íntimo, cúmplice, que permitia que ambos se conectassem sem palavras, apenas pelo simples fato de estarem compartilhando aquele trecho da noite. Quando chegaram à rua onde Helena morava, ela parou em frente ao portão. Virou-se para Ângelo e agradeceu pela ajuda no dia, pela companhia e por tudo que estavam vivendo, mesmo que ainda não soubessem nomear exatamente o que era. Ângelo sorriu de forma tímida, mas verdadeira. Ele disse que cada momento ao lado dela parecia mostrar que a vida, por vezes, tinha caminhos mais misteriosos do que qualquer vocação, qualquer plano ou promessa. Helena sentiu seu coração acelerar, e por um instante achou que ele fosse dizer algo mais. Mas Ângelo apenas desejou boa noite e começou a se afastar devagar. Helena permaneceu parada, observando-o se afastar pela rua. Algo dentro dela implorava para chamá-lo de volta, para dizer que também sentia algo que não conseguia mais silenciar. Mas não teve coragem, pelo menos não naquela noite. Em vez disso, entrou em casa carregando uma mistura de ansiedade, esperança e medo. Sabia que estava se aproximando de um ponto sem retorno, e isso a deixava inquieta. Passou a noite acordada, rolando na cama, lembrando do toque na sala de armazenamento, das palavras interrompidas, do olhar dele. E percebeu que, por mais que tentasse, já não havia como voltar ao que eram antes. Enquanto isso, Ângelo caminhava de volta para a paróquia com passos lentos, tentando organizar os próprios sentimentos. Ele pensava na promessa de servir, nos votos que pretendia fazer um dia, na responsabilidade que carregava desde menino. Mas também pensava em Helena, no sorriso dela, na coragem, na doçura, na força silenciosa que a tornava tão diferente de qualquer pessoa que ele já havia conhecido. E, quanto mais pensava, mais percebia que seus sentimentos estavam tomando espaço demais para serem ignorados. Era como se algo dentro,
dele estivesse se expandindo, ocupando cada canto de sua consciência. Ao chegar à paróquia, Ângelo entrou pela porta dos fundos e encontrou o padre responsável ainda acordado, revisando alguns documentos. O padre olhou para ele com um leve sorriso, dizendo que imaginava que o dia tinha sido exaustivo. Ângelo concordou, mas sua voz carregava mais do que cansaço físico. Era o peso de um conflito interno que ele ainda não sabia como enfrentar. O padre percebeu a hesitação no olhar dele e perguntou se algo o afligia. Ângelo tentou desviar, mas acabou admitindo que estava confuso. Não especificou detalhes, mas falou sobre dúvidas, sobre caminhos que pareciam se cruzar de maneira inesperada. O padre, com a calma de alguém experiente, disse que a vida era cheia de encruzilhadas e que muitas vezes Deus falava através de sentimentos que não entendíamos à primeira vista. Disse também que não era pecado sentir. O pecado estava apenas em agir de forma que ferisse o próximo ou a si mesmo. Essas palavras deixaram Ângelo ainda mais dividido, porque não lhe ofereciam uma resposta direta, mas validavam a força daquilo que ele vinha sentindo. Era como se a fé, em vez de proibir, estivesse simplesmente pedindo que ele refletisse com sinceridade. Depois de alguns minutos de conversa, Ângelo se retirou para seu quarto. Sentou-se na cama, apoiou os cotovelos nos joelhos e ficou olhando para o chão por um longo tempo. Ele sabia que não podia mais fingir que nada estava acontecendo. A cada dia que passava, seus sentimentos por Helena se tornavam mais profundos, mais claros, mais impossíveis de ignorar. E agora, após quase confessar tudo, sentia que a distância entre os dois não faria mais nada diminuir. Pelo contrário, parecia que a verdade estava à beira de transbordar. Na manhã seguinte, Helena acordou mais cansada do que quando havia deitado. Mas havia em seus olhos algo novo, uma determinação silenciosa. Ela sabia que, se continuasse fugindo, acabaria perdendo algo que nem sequer tinha permitido florescer. Levantou-se, respirou fundo e decidiu que precisava conversar com Ângelo. Não para pressioná-lo, não para confessar um amor que ainda não tinha forma definida, mas para ser honesta consigo mesma. Queria saber se ele também sentia aquela força invisível que parecia puxar os dois para o mesmo centro. Ao chegar à paróquia, encontrou o salão novamente cheio de atividade. Pessoas correndo, vozes de comando, o cheiro de café fresco misturado com o de papel recém-impresso. Mas Helena não viu Ângelo. Perguntou discretamente a alguns voluntários e descobriu que ele estava ajudando a organizar alguns materiais no jardim. Caminhou até lá com o coração acelerado, cada passo trazendo uma onda nova de expectativa e medo. E, quando finalmente o avistou, inclinando-se sobre uma mesa cheia de caixas, percebeu que aquela conversa talvez definisse tudo dali em diante. Helena se aproximou devagar, chamando o nome de Ângelo com uma suavidade que fez o jovem levantar a cabeça imediatamente. Quando seus olhares se encontraram, algo silencioso se estabeleceu entre eles, um reconhecimento mútuo de que aquele momento não poderia mais ser adiado. Ângelo sorriu de forma contida, como quem tenta parecer tranquilo, mas Helena percebeu a tensão que ele tentava esconder. Perguntou se podiam conversar por alguns minutos, longe do movimento do jardim. Ângelo hesitou apenas por um instante antes de concordar. Sabia que aquela conversa era inevitável. Ambos caminhavam agora para um ponto decisivo, e não havia mais volta. Foram até um espaço atrás da paróquia, onde alguns bancos antigos ficavam sob a sombra de uma árvore grande. Ali, a cidade parecia distante, abafada pelo som das folhas que se mexiam com o vento. Helena sentou-se primeiro, depois Ângelo. Ficaram alguns segundos em silêncio, até que Helena respirou fundo e disse que precisava ser sincera. Contou que algo dentro dela havia mudado, que não conseguia mais fingir que o que estava acontecendo entre eles era apenas proximidade de trabalho ou amizade. Ela não fez declarações exageradas, não falou de amor, mas admitiu que havia um carinho intenso, crescente, que estava mexendo com tudo em sua vida. Ângelo ouviu, sem interromper, olhando para o chão. Quando Helena terminou, ele levantou o olhar devagar, com uma expressão que misturava conflito e alívio. Disse que também sentia aquilo, cada gesto, cada silêncio, cada vez que ficavam perto demais.
Admitiu que tentará ignorar, que havia lutado contra si mesmo, mas que já não conseguia negar a força daquele sentimento. Mas também confessou seu medo. O medo de ferir a fé que o guiara a vida inteira, o medo de decepcionar pessoas que confiavam nele, o medo de escolher o caminho errado. E, por trás de tudo isso, o medo maior de perder a própria identidade. Helena o ouviu com atenção e disse que compreendia, que nunca pediria para ele abandonar sua fé, seus valores ou quem ele era. O que queria era apenas que fossem honestos um com o outro, que não se ferissem com silêncios, que não se afastassem por medo. Disse que talvez fosse cedo demais para falar de futuro, mas tarde demais para fingir que não estava acontecendo nada. Suas palavras eram maduras, profundas, e tocaram algo em Ângelo que nenhuma reflexão anterior tinha alcançado. Era a simplicidade da verdade. E a verdade, dita daquele jeito, tinha um poder diferente. Ângelo segurou as próprias mãos, tentando organizar a tempestade dentro de si. Disse que queria estar perto dela, mas que não queria fazer nada de maneira precipitada ou que fosse contra seus princípios. Helena concordou, dizendo que não precisava de promessas, apenas de sinceridade. E foi nesse momento, nessa trégua silenciosa, que algo inesperado aconteceu. Ângelo pegou a mão de Helena. Foi um gesto pequeno, quase tímido, mas carregado de significado. Eles se olharam como se aquele toque fosse, finalmente, a confirmação de tudo que vinha crescendo entre os dois. Ficaram assim por alguns instantes, apenas sentindo a presença um do outro. Depois, com cuidado, Ângelo soltou sua mão e disse que talvez o caminho deles não estivesse pronto para ser definido, mas que estava disposto a descobri-lo com calma, com respeito e verdade. Helena sorriu, um sorriso leve, mas emocionado. Aquilo era mais do que ela esperava, mais do que ousara imaginar. E foi naquele instante que um funcionário apareceu ao longe, chamando-os para voltar ao trabalho, pois o evento estava prestes a começar. Os dois se levantaram, ainda em silêncio, mas com uma nova luz no olhar. Ao retornarem ao salão, o ambiente estava cheio de gente, risos, músicas e preparativos finais. Em meio à multidão, Helena e Ângelo trocaram um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Não havia euforia, não havia desespero, havia apenas uma certeza tranquila de que algo verdadeiro estava nascendo. E, mesmo que o futuro fosse incerto, aquele momento era real. Enquanto ajudavam na organização, o narrador pedia ao público para se inscrever no canal e deixar o like para apoiar histórias intensas como aquela, que combinam emoção, humanização e profundidade histórica. Com o evento em andamento, Helena caminhava entre as mesas, cumprimentando pessoas, ajustando detalhes e sorrindo com uma leveza nova. Ângelo, ao seu lado, auxiliava com dedicação, mas com um olhar ocasional que buscava o dela, como se quisesse garantir que aquele acordo silencioso continuava firme dentro deles. A noite avançava, as luzes brilhavam pelo salão e a música preenchia cada canto daquele espaço. Era como se a própria celebração fosse testemunha do início daquele sentimento que, apesar de proibido nos moldes tradicionais, florescia com sinceridade e respeito. E o narrador reforçava: não esqueça de se inscrever e deixar o like para acompanhar mais capítulos dessa jornada emocional. Ao final da noite, quando tudo terminou e os convidados começaram a ir embora, Helena e Ângelo se aproximaram da porta principal, observando as pessoas partirem com alegria. O vento frio da noite atravessava a rua, trazendo o cheiro do Guaíba e da cidade noturna. Os dois trocaram um último olhar, um olhar que carregava promessas silenciosas e dúvidas naturais, mas também uma coragem que antes não existia. Não deram as mãos, não se tocaram, mas sabiam, profundamente, que algo maior que ambos havia se iniciado ali. E que, a partir daquele momento, caminhariam lado a lado, mesmo que devagar. Helena foi a primeira a se despedir, caminhando para casa com passos leves, quase flutuantes. Ângelo ficou ali por mais alguns instantes, observando a cidade, sentindo o coração bater de um jeito que nunca experimentara antes. Sabia que teria muito a refletir, muito a equilibrar, muito a decidir. Mas, pela primeira vez, não sentia apenas medo, sentia esperança. Uma esperança tímida, mas luminosa.
Entrou novamente na paróquia com um sorriso discreto, carregando dentro de si aquela noite como um marco. E assim, no coração de Porto Alegre em 1969, entre fé, dúvidas, descobertas e sentimentos que desafiavam tradições, nasceu uma história que não precisava ser gritada para ser verdadeira. Uma história que não era feita de escândalos, mas de humanidade. E o narrador, encerrando, agradecia a quem acompanhou até o fim, pedindo novamente que deixassem o like e se inscrevessem para fortalecer o canal e para que mais pessoas pudessem viver outras histórias intensas como essa. Era o fim de um capítulo, mas o começo de um sentimento que seguiria crescendo, silencioso, profundo e inesquecível.